Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com os senhores para discutir esse tema tão relevante para a nossa vida, para a vida de todos nós, que em algum momento vamos ter relação com o sistema previdenciário. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a organização do evento, né? Agradecer a todos os participantes pela presença, dar as boas-vindas à professora Vera, que vem nos brindar em seguida com a sua fala, portadora de um currículo já a que se fez referência, o mestre de cerimônias, e que certamente vai nos esclarecer muito sobre o tema. Também dar as boas-vindas a Simone Pinheiro Machado de Souza, que também vem nos auxiliar fazendo a sua apresentação, como posso me preparar para a aposentadoria. Eu gostaria também de aqui saudar a doutora Eva, que aqui está presente, aos colegas juízes federais, a todos os servidores do Conselho de Justiça Federal, da Justiça Federal que estão nos assistindo, e também aos internautas que acompanham pela internet. A minha parte nesse evento de hoje é uma parte mais árida, digamos assim, são sobre as regras da Previdência, um tema que mais dia, menos dia, importa a todos nós temos que estar atentos para ele e para as mudanças que estão vindo. O tema é importante, mas o brasileiro sempre consegue uma forma de fazer uma brincadeira, de descontrair, embora pense seriamente no tema. Há pouco tempo, no dia de hoje, recebi uma mensagem, e aí vou pedir licença aí para uma brincadeira, para iniciar e quebrar o gelo, e a brincadeira dizia assim, no centro espírita, também peço licença aos espíritos, isso aqui não é só uma brincadeira, a brincadeira é assim, no centro espírita, as pessoas então fazem um chamado, Joanilson, você está entre nós? E ele responde, estou, né? Usando ali um médium para se comunicar, e eles queremos avisar que sua aposentadoria saiu. Então, essa, na verdade, é a preocupação que nos vem no primeiro momento, sempre que se fala que as regras da Previdência vão ser alteradas, né? E esse é um debate público que achamos que o Executivo não teve a preocupação de encaminhar, antes de fazer a proposta, de encaminhar ao Congresso a proposta que, no momento, está colocada. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre a Seguridade Social, para depois chegar exatamente no tema Previdência Social. Como todos sabemos, a Seguridade Social ela é composta por três campos de atividades do Estado, né, e da sociedade também. Assistência social, que é para aqueles que necessitam, não têm condições da própria subsistência. A saúde, que é para todos e é gratuita, né? E, por final, a Previdência Social, que tem três ramos básicos. O regime geral de previdência social, no qual estão os empregados da iniciativa privada e alguns funcionários e servidores dos municípios menores do país que não têm um regime próprio. E nós temos o regime próprio de previdência social, onde estão servidores da União, de todos os estados e alguns municípios com porte maior. E é sobre esse sistema que nós vamos basicamente falar hoje, que é o que nos toca enquanto agentes do Estado, servidores públicos, magistrados, seja qual cargo que se trate. O outro grande ramo da Previdência Social é a Previdência Complementar, que é uma forma de complementar, o termo já é direto, aqueles benefícios pagos pelo regime geral de Previdência Social e também para os benefícios no regime próprio, no sistema do servidor, observadas algumas regras. Na União, desde 2012, os novos ingressantes, os novos servidores, e talvez aqui tenha alguns já nessa situação, eles têm a limitação do teto do regime geral, que hoje é 5.531, e o que ultrapassa isso, se ele quiser um benefício superior, ele tem que ir para a Previdência Complementar e lá contribuir para, ao final, obter um benefício adicional a esse teto, né? Sobre a proposta que foi encaminhada agora pelo Executivo e está tramitando no Congresso,
tem um movimento, uma reorganização administrativa que mostra onde é que nós estamos. Havia o Ministério da Previdência Social, no qual eu, como procurador do INSS, tive por 2 anos atuando, inclusive, no setor que trata dos regimes próprios de previdência. E na última reforma administrativa, o Ministério da Previdência Social ele foi extinto. E partes dele foi incorporado ao Ministério da Fazenda. Então, qual o receio nosso com essa reforma, como ela foi encaminhada? É que se tem um olhar meramente economicista da questão e que não se tem um olhar social, porque Previdência Social basicamente visa garantir um estado de bem-estar social aos trabalhadores. A Previdência é isso, é um seguro feito para o futuro ou para um risco que pode acontecer a qualquer momento. Então, nós temos os benefícios programados, as aposentadorias voluntárias, em que eu vou me programando, tem aí seus requisitos próprios, mas eu tenho também uma possibilidade, pode acontecer uma necessidade no meio do caminho, eu posso necessitar de um benefício de risco. Aí tem a aposentadoria por invalidez e as pensões, né? Então, a nossa preocupação, e é o que a reforma que nós, no momento, estamos criticando, é que ela está olhando tão somente para os números, friamente para os números. E essa é a grande preocupação. Não que não seja importante, talvez, essa adaptação ou readaptação, porque nós já estamos pela quarta ou quinto ciclo de reforma, né? Desde a Constituição de 88, nós vamos para a quinta alteração grande assim, da Previdência. Isso causa uma instabilidade, uma insegurança muito grande em todos nós. Então, essa é a grande preocupação. A gente acha que a discussão está muito assodada, né? Tem vários pontos que não estão claros. O próprio déficit que se apresenta da Previdência são números que a gente não tem como criticar, não tem consistência, e quando se pergunta, a resposta não é clara. Por exemplo, no regime geral de Previdência Social, fala-se de um déficit de 80 bilhões, mas tem uma dívida ativa de mais de 400 bilhões. Então, será que antes de fazer essa reforma tão agressiva como está se propondo, eu não poderia trabalhar a arrecadação, né? Ou talvez até reduzindo a carga tributária, mas aumentando o incremento de receita? Então, há possibilidades aí que o governo não está discutindo. Ainda no regime geral tem a DRU. Ora, se o sistema é deficitário, como se alega, está faltando recursos, como eu vou desvincular 25%, agora passou para 30%, desses recursos para fazer outros gastos que não previdência, assistência e saúde? Então, é extremamente questionável. Do ponto de vista do regime próprio dos servidores, é preciso notar o seguinte: antes da Constituição de 88, o regime do servidor público era um regime pro labore facto. O benefício previdenciário ele decorria tão somente do serviço prestado ao Estado. Era como se fosse uma garantia que o Estado lhe dava para você abrir mão de, eventualmente, ir para a iniciativa privada e tentar a vida, talvez ser empresário, um auto-executivo, enfim. Você tem uma estabilidade, mas eu te garanto também para o seu futuro. Assim era o regime. A partir de 88, o regime passou a ser contributivo. A contribuição foi efetivamente estabelecida na União em 93, apenas. Mas já em 98, 5 anos depois, tivemos a reforma da Emenda 20, que alterou bastante o sistema, já se estabeleceu ali critérios de aposentadoria bem mais rígidos, com idade e tempo de contribuição. Então, o nosso regime, o regime dos agentes públicos, desde 98, ele é híbrido, é exigido idade e tempo de contribuição. Ficou um benefício por idade, mas ele é proporcional ao tempo de contribuição. Então, de certa forma, ele também casa os dois requisitos, né? O último ciclo de reformas, aí teve a emenda 41 de 2003, e em 2004 saiu a lei 10.887 de 2004, que regulamentou, e aí os novos ingressantes já estão no teto do regime geral de previdência, que hoje está 5 mil e poucos reais. Além disso, ele precisa contribuir para a previdência complementar, sendo que essa legislação é de 2012, ou seja, 4 anos só após já está instituída a previdência complementar na União. E apenas 4 anos depois, já estamos discutindo a nova reforma,
Será que houve tempo suficiente de maturar essas reformas que foram feitas desde 88, né, desde 98, uma em 98, 2003, e finalmente agora em 2012. Então, pensamos que não, que o sistema ainda não reflete essas mudanças. Ainda no regime do servidor público, tem uma questão, o déficit que também se alega aí é perto de 80 bilhões, tem os militares incluídos, né, que não está sendo discutido nessa reforma. Então, se uma parte desse débito, desse déficit, é oriundo da previdência dos militares, por que não incluí-los? Ou seja, está se jogando na prática, nas costas do servidor civil, o déficit total que está incluído dos militares, que é uma parte relevante, né? Então, assim, são questões que eu penso que necessitam de um amadurecimento. Não que a reforma não seja necessária, porque a demografia, felizmente, está mudando, as pessoas estão vivendo mais. Nós vamos ter, no futuro, menos ativo para mais inativos. Essa é o que se avizinha. E ajustes precisam ser feitos, mas talvez não na forma como está sendo proposta agora, sem essa discussão, sem estarem claros os dados, né? Mais um ponto que se bate muito é que há uma distinção grande entre o regime de previdência do servidor público e da iniciativa privada. Como eu disse, a partir de 2012 na União não há mais. A distinção é muito pequena, né? Muito pequena. Talvez uma regra de cálculo, a regra de idade já é próxima, já é igual. Então, algum ajuste pode ser feito, mas a margem é pequena. Na verdade, o que se apresenta, e que depois eu vou falar lá na frente na regra de transição, o que parece que o governo quer pegar quem está nas regras de transição da emenda 20 de 98 e 41 de 2003 e colocar no sistema atual, no sistema novo que ele pretende implantar. E o que não nos parece justo, né? Porque o sistema atual já é muito parecido, tem teto do INSS, tem contribuição complementar se quiser benefício acima, e além disso tem contribuição de inativos. Hoje, a maior parte dos inativos, eles pagam contribuição. Inclusive o Supremo declarou isso constitucional, né? Então pensamos que é uma reforma que precisa ser melhor discutida com todos. Passo agora às principais mudanças que a proposta que está colocada pelo Executivo, ela está trazendo, se aprovada, como foi feita, né? Então, a gente espera que tenha uma discussão mais ampla. Nós tivemos nessa semana várias manifestações que talvez sensibilize o governo para a necessidade de um maior amadurecimento dessas regras que foram sugeridas pelo Executivo. Por exemplo, aqui eu passo a falar das principais regras, é uma parte um pouco mais árida, eu pretendo não me delongar muito para não cansar os senhores e, eventualmente, vamos ficar à disposição para algum questionamento que possa surgir. Quanto à aposentadoria voluntária, o que a proposta do governo está trazendo como uma regra para o futuro, né? Logo que aprovada a PEC. Idade mínima de 65 anos de idade e contribuição mínima de 25 anos. Além de, no caso do serviço público, 10 anos no serviço e 5 anos no cargo. E o cálculo do benefício vai ser 51% da média salarial, mais 1% por ano de contribuição. Isso significa, na prática, e todos já devem saber disso, que para se obter um benefício de 100% da média salarial, será preciso contribuir com 49 anos de tempo de contribuição. Ou seja, numa estimativa aqui, um servidor que começa aos 23 anos, logo que saiu da faculdade e passa num concurso público, ele teria que trabalhar até os 72 anos de idade para sair com 100% de benefício da sua média salarial, né? E, além disso, esses 65 anos ele pode ser aumentado se futuramente as pesquisas indicarem, a demografia indicar que a sobrevida está aumentando. Então, permite-se ao legislador ordinário alterar essa regra de idade mínima. Como é hoje, o servidor se aposenta aos 60 anos de idade
e 35 de contribuição se homem, e a mulher, aos 55 anos de idade, 30 de contribuição, né? Tem que ter 25 anos de tempo de serviço, 15 na carreira e 5 no cargo, se ingressou antes de 98, e para esses também que ingressaram antes de 98, é possível se aposentar com a regra 95-85, ou seja, soma de tempo de idade e tempo de contribuição, 95 homem e 85 mulher. Os servidores que ingressaram após 16 de 12 de 98, eles se aposentam, e aí não tem essa regra de 95-85, tá certo? Uma outra alteração aqui que também é drástica é a aposentadoria por incapacidade, que hoje nós chamamos de aposentadoria por invalidez, né? Hoje, o servidor que ingressou no serviço público até 31 de 12 de 2003, ele se aposenta com salário integral, pela remuneração do cargo e tem paridade se decorrer de acidente de serviço. E pela média simples dos maiores salários, pela média simples e proporcional à remuneração do cargo, e tem paridade se for por outra doença que não as de acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável. Na regra da PEC que está no Congresso, o benefício de incapacidade ele vai ser 51%, o cálculo, né? 50% do salário de contribuição mais 10 por dependente. São cotas, perdão, estou falando aqui da pensão. Eu estou na aposentadoria por invalidez, só um minuto. Então, a aposentadoria por invalidez, na PEC, vai ser 51% da média salarial, né, mais 1% por ano de contribuição. Então, é uma redução muito grande do benefício. Será 100% da média salarial apenas se decorrer de acidente exclusivamente de serviço. E aqui tem um ponto que eu acho também que é bastante drástico, porque a incapacidade, o direito previdenciário já traz isso. Como é um benefício de risco, não importa muito a origem da incapacidade. Então, se eu fui atropelado na rua, como esse benefício de risco, ele é um benefício comparado a um seguro, na verdade é um próprio seguro daquele sistema fechado, o benefício deveria ser igual. A lei de benefício do regime geral, ele trata sim, não faz essa distinção. Mas na proposta para o servidor público e também lá para o regime geral não vai fazer distinção, mas para o servidor público isso vai fazer diferença. E a diferença é muito grande. Se o servidor for atropelado, o benefício dele será 51% mais 1% por ano de contribuição. Então, por exemplo, se tiver 9 anos de contribuição, seria 60% da média salarial. E o que achamos aí também que é bastante grave essa alteração. Outra alteração importante que vemos é sobre a pensão, né? A pensão hoje, ela é a totalidade dos proventos ou da remuneração que o servidor teria se fosse incapacitado em serviço, né? E pela PEC, a proposta é diferente. É 50%, seria 100%, 50% sobre o valor da aposentadoria, se ele fosse aposentado, ou 50% do que ele teria direito na aposentadoria por incapacidade. Então, veja, se a incapacidade lá não decorrer de acidente de serviço e ele sair com 51% mais 1% por ano de contribuição, por exemplo, se for 60%, o benefício seria 50% de 60% da média salarial. Então, reduz imensamente o valor desse benefício de pensão, sem contar que não há paridade, não há relação com o valor salarial, não há limitação ao teto do regime geral,
aliás, não há limitação, há limitação ao teto e não há garantia de salário mínimo. Esse valor das cotas, a primeira cota é 50% mais 10%, e as outras 10% por dependente. Então, a primeira cota é 60%. Se, eventualmente, as outras cotas derem abaixo do salário mínimo, vai ser menos que salário mínimo. E se 50% mais os 10%, a primeira cota também for abaixo do salário mínimo, vai ser abaixo do salário mínimo. Sem contar que esse benefício pode ser cessado futuramente. Está se permitindo ao legislador que preveja hipóteses de cessação do benefício de pensão. Então, me parece assim muito grave. Eu trago até lá na frente um exemplo disso. Bom, uma alteração também grave, e aí vai tocar menos aos servidores públicos, é na aposentadoria especial. Hoje, no regime geral, as aposentadorias especiais, que são aquelas em que a pessoa está submetida a condições especiais que prejudiquem a saúde, no regime geral, tem benefício de 15 anos de tempo de serviço, 20 e 25. Alguns serviços, como mina, serviço que depende aquele serviço de mergulho, que é sob uma pressão muito grande, ele sai, a aposentadoria são com 15 anos de contribuição. Na nova regra da Previdência, ele diz que não se pode reduzir a idade de 65 anos mais que 10 anos, ou seja, 55 é o máximo que se pode reduzir, e o tempo de contribuição de 25, no máximo, reduz em 5. Então, ele teria que ter 55 anos de idade e 20 de tempo de contribuição. O que acontece é que, imagina uma pessoa, um servidor, ou da iniciativa privada, que começou a trabalhar numa mina com 20 anos de idade. Ele teria que trabalhar 35 anos nessa atividade penosa ou insalubre para poder ter o direito à aposentadoria. Isso agride o direito à saúde, com certeza. Né? Finalmente, para não cansá-los, esses temas das regras, realmente, ele é um tema muito árido. Eu vou falar rapidamente das regras de transição. O que são as regras de transição no sistema previdenciário? Ora, nós temos a mudança de regime previdenciário. Então, como é uma relação em que nós temos travada com o Estado, com a Previdência Complementar, ou com o regime geral, com o INSS, por um tempo muito longo, as regras não podem ser mudadas a todo momento e causar uma surpresa ou uma alteração do direito que já foi adquirido aquele que, por um longo tempo, prestou serviço sobre aquele regime. Então, nós temos no direito duas figuras. Uma é a expectativa do direito e outra é o direito adquirido. A expectativa do direito é aquele que não reuniu todos os requisitos. Então, como ele tem mera expectativa, essa regra pode ser mudada, que não causa dano à segurança jurídica e não causa dano a nenhum direito seu assegurado. É mera expectativa. Do outro lado, nós temos o direito adquirido, que é a mudança da regra quando a pessoa já implementou todos os requisitos para aquele benefício. Na teoria, isso está muito tranquilo. Qual o problema? São aquelas situações que estão no limite, que estão, por exemplo, uma pessoa, se eu exijo 35 anos de contribuição, e eu já tenho 34, eu posso alterar completamente a regra, porque falta um ano de contribuição, às vezes falta um mês, né? Então, isso, em tese, não é direito adquirido, porque não reuniu todos os direitos. Mas também não é mera expectativa, porque eu já tenho mais de 90% do tempo cumprido. Então, no direito, hoje já se trabalha com um conceito que é o princípio da confiança, o princípio da segurança jurídica. Isso tem assento lá na Constituição. Então, se eu tenho uma relação jurídica continuada por um longo período, eu tenho regras definidas, e se as regras foram cumpridas durante um tempo considerável, eu posso alterar as regras, seja de concessão e de cálculo, dali para frente. Eu não posso alterar para o passado. E, no nosso ver, a proposta do Executivo está alterando para o passado. Né? Só para dar um exemplo, a regra de transição para as aposentadorias voluntárias, elas exigem o primeiro requisito: o homem tem que ter 50 anos de idade na data da emenda, da promulgação da emenda, e mulher 45. Nós vamos ter aí várias situações em que nós vamos ter o homem com 48, 49 anos, que já tem, às vezes, 25, 30 anos de contribuição e vão estar fora da regra de transição. E, em tese, vão lá para a regra geral,
que só vai poder se aposentar aos 65 anos de idade e tempo de contribuição possivelmente vai ter que é no mínimo 25, mas o valor do benefício vai cair muito, e só lá aos 65. Então, não faz sentido, no nosso entender, essa regra de transição, principalmente para o regime do servidor, onde desde 98, pelo menos, os benefícios são conjugados. São dois requisitos, pelo menos, os principais: idade e tempo de contribuição. Então, se eu quero alterar a regra, eu posso alterar daqui para frente, e quem já estava cumprindo a regra anterior, eu ponho numa regra de transição. Eu não posso hoje dizer, olha, você só tem 49 anos, 11 meses e 29 dias. Você não tem regra de transição nenhuma. Isso me parece ofensivo à segurança jurídica, o princípio da confiança, e me parece inconstitucional. Não sei se passando assim, digamos assim, se o judiciário teria, o Supremo teria esse entendimento. É sempre um risco, e é um risco que eu acho que nós temos que trabalhar para não correr. Nós temos que nos engajar, e eu defendo várias alterações na proposta que foi encaminhada pelo Executivo, mas principalmente na regra de transição, porque ela realmente é ofensiva de direitos já praticamente adquiridos. Não são adquiridos, mas naquela escala que eu falei, estão muito mais próximos do direito adquirido do que da expectativa de direito. Então, essa, no meu entender, é uma situação. Eu fiz uma simulação aqui, um servidor que ingressou em 85, homem, no serviço público, aos 18 anos de idade. Hoje, ele teria 31 anos de contribuição e teria 49 anos. Ele teria que trabalhar até completar os 65 anos, o que me parece muito ofensivo a esse princípio da confiança e da segurança jurídica. Eu acho que essa regra não tem substrato. Como eu disse lá no início, me parece que o único critério analisado para estabelecer essas regras foi o critério economicista. Quanto eu vou economizar? Então, estabeleça as regras para chegar no valor que eu preciso economizar, sem olhar os demais dados, sem olhar o que os militares estão dentro desse déficit, sem olhar a questão social, né, da segurança jurídica. Como é que hoje se exige do servidor, por exemplo, nessa situação, que está com 49 anos e tinha expectativa de trabalhar até talvez aos 58, 60, dependendo da regra, e dizer para ele trabalhar até os 70 com a mesma produtividade? Será que amanhã, na hora que aprovar a regra, amanhã ele já não vai estar desestimulado? Poxa, mas vou até os 70 agora, vou até os 65, enfim, essa é uma discussão que é preciso travar. Quanto à pensão, também, para aquele que ingressou, a regra de transição da emenda é para aquele que ingressou antes do estabelecimento do regime complementar, a pensão é 50% mais, a cota de 50% mais 10% por dependente, né, sobre os proventos que o falecido recebia, ou do que ele teria direito por incapacidade. E a regra atual, como eu disse, é 50% sobre o que ele teria direito a um benefício por incapacidade, e no caso de não ser acidente em serviço, seria 51%, 50% mais 10%, 60% de 51%, mais 1% por tempo de contribuição. Eu fiz um pequeno exemplo aqui. Então, um analista judiciário do meio de carreira, com 8 anos de contribuição, que recebe aí, eu coloquei aqui, 12.300, né? Se ele falecer por um acidente, se ele for atropelado, ele vai deixar uma pensão para a sua esposa de R$ 3.628,50, sendo que essa pensão ela pode ser cessada, e ela não pode ser acumulada com outro benefício, o que também me parece absurdo. Dentro do regime, até compreendo que não se possa acumular uma pensão com aposentadoria dentro do regime de servidor público, mas se o cônjuge, ou se essa pessoa for de outro regime, como o regime geral, em que ela efetivamente paga para o benefício, por que limitar? Por que não permitir essa acumulação, se ambos são contributivos e ambos cumpriram os requisitos? Então, assim, basicamente, em rápidas pinceladas, e fico à disposição dos senhores, era o que eu queria falar sobre a proposta de emenda à Constituição que reforma novamente a Previdência Social. E fico à disposição para qualquer esclarecimento, e passo a palavra
a doutora Vera.